Psiu, psiu. Você não quer vender seu sangue pra mim, não? Você não quer vender seu sangue pra mim, não? Não? Por quê? Por que não? Olá, tudo bem com você? A tia Su voltou depois de um procedimento cirúrgico, mas já tá tudo bem, tá tudo certinho, foi só uma semaninha aí que ficamos ausentes, mas voltamos com gás total. Uhul! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre doação de sangue e assim para vocês refletirem um pouquinho sobre como funciona esse mercado e o que poderia ser feito. Você já parou para pensar porque você não pode vender o seu sangue? Não tem nenhum lugar que você vai lá e ele compre seu sangue tipo R$50 o litro. Não existe. Mas por que isso não existe? Isso ocorre devido à nossa Constituição de 1988, onde os políticos protocolaram condições mínimas que dessem integridade tanto para os doadores quanto para os receptores. Naquela época, estávamos passando por um período onde estava disseminando o vírus do HIV, então assim tinha muito medo, né, de que na hora de doar sangue pudessem transmitir esse vírus para outras pessoas. Eles tinham muito medo que com a comercialização do sangue as pessoas omitissem alguma informação na hora de doar, porque assim elas precisariam do dinheiro, então elas não falariam da possibilidade delas terem o vírus do HIV. Hoje já não faz mais sentido, porque quando as pessoas doam sangue, eles fazem toda uma análise para ver que tipo de doença aquela pessoa tem, para ver se ela realmente pode doar para outra pessoa. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. O vídeo de hoje não é para falar para você deixar de doar seu sangue, nem para falar assim, agora é para você vender seu sangue. É para você pensar de outras maneiras o que poderia ser feito para aumentar a quantidade de bolsas de sangue no Brasil, visto que sempre há muita campanha para que as pessoas doam, porque as pessoas precisam. Então assim, o que poderia ser feito? Mas vamos lá. Mesmo você indo lá doar o seu sangue, o sangue não é de graça. Ele gera um custo, porque precisa de todo o material, os funcionários lá não são escravos, eles recebem salário, tem todo o transporte da onde doa o sangue até onde ele vai. Então assim, ele tem um custo. Para você ter uma noção, uma bolsa de sangue custa em média R$585. Já um concentrado de hemácia custa em média R$159. E o plasma fresco congelado custa R$231. Só para você ter uma noção, não é de graça, ele tem um custo. Foi feito um estudo que mostrou a defasagem que há na repasse do dinheiro do governo federal para os hemocentros. Eles estão precisando de dinheiro. O investimento com os hemocentros em 2019 foi de 19 milhões. Mesmo assim, não foi suficiente. A Organização Mundial de Saúde diz que para ter uma quantidade ali legal de sangue, para que as pessoas não fiquem sem, cerca de 1 a 3% da população do país deve ser doadora de sangue. No Brasil, 1,6% das pessoas doam sangue. Mas no Brasil, as pessoas não doam com uma certa frequência. Então, precisa-se sempre estar ali fazendo as campanhas e a Anvisa, ela quer ampliar a quantidade de pessoas que doam sangue. O que poderia ser feito para que mais pessoas se interessassem e pudessem ir lá doar o sangue? Antes de falar o que poderia ser feito, eu vou falar da quantidade de sangue que é arrecadado todos os anos no Brasil. Em 2019, mais de 3 milhões de bolsas foram coletadas. Mesmo assim, houve uma queda de 2,5% de arrecadação de bolsas de sangue, enquanto que aumentou a demanda por sangue. Vamos fazer agora uma comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nesse mesmo período, foram coletadas mais de 13 milhões de bolsas de sangue, ou seja,
10 vezes mais que o Brasil. A diferença populacional do Brasil para os Estados Unidos não é tão grande. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, enquanto que os Estados Unidos está por volta de 300 milhões de habitantes. Então isso não é justificativa para ter uma diferença tão grande assim de coleta de sangue. Mas assim, o que os Estados Unidos têm diferente do Brasil em relação a isso? Não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos você pode vender o plasma. E o que é o plasma? É um composto que você encontra lá no sangue. Jura? Sério, jogador? E eles compram esse plasma do cidadão por cerca de $30, o que corresponde mais ou menos uns R$150, considerando a cotação do dólar atual. Como eles acabam coletando muito sangue, eles acabam vendendo parte deste sangue para a China, para alguns países da Europa, para o Japão. E assim, de uma certa maneira, se você parar para pensar, eles estão salvando vidas em outros países. Mas como nada é perfeito, existem alguns contrapontos, pois algumas pessoas, geralmente pessoas mais pobres, elas vão vender o seu sangue para poder complementar a renda. Isso acontece muito com o México, que acaba atravessando a fronteira. Eles têm um esquema lá de um visto de um dia, eles vão para os Estados Unidos e voltam para suas cidades, com dinheiro no bolso para poder comprar alimentos, entre outras coisas. Então, assim, a maioria são pessoas humildes que acabam se utilizando deste recurso para sobreviver. De uma certa maneira, é o pobre vendendo seu sangue por algumas migalhas para salvar os ricos? Seria isso? Para o jornalista Leandro Narlock, este pensamento seria como se você demitisse a sua empregada, achando que está explorando, sem perguntar para ela se realmente ela se sente explorada. Para ele, as opções, elas não exploram ou oprimem, mas sim a falta delas. Outro ponto polêmico seria a mercantilização do sangue, pois que se as pessoas começassem a vender o seu sangue, ele tornaria um produto comercial e aí tiraria das pessoas o sentimento altruísta, ou seja, o sentimento de ajudar o próximo. Para Narlock, isso daí não faz sentido, pois cobertores ainda são mercadorias e mesmo assim as pessoas se unem para poder comprar cobertores ou então doar os cobertores para quem precisa. Ele fala que mesmo nesses lugares onde é possível a pessoa vender o seu sangue, ainda está aberta a possibilidade da pessoa doar sem receber nada em troca. Porque vamos pensar, altruísmo é fantástico, é belo e moral, é sempre bom você ter vontade de ajudar o próximo, mas isso não foi suficiente no período de pandemia, onde pelo menos aqui no Brasil, nós vimos os estoques de bolsas de sangue praticamente sumirem, porque as pessoas não queriam ir lá doar. Agora, sem falar em vender, existem outras maneiras que podem contribuir para a arrecadação do sangue. A Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, eles fizeram um estudo onde concluíram que quando ofereciam um vale-presente de $5, isso aumentava a probabilidade das pessoas doarem sangue em 26%, enquanto que quando oferecia um vale-presente no valor de $10, essa probabilidade subia para 52%. Ou seja, esse vale-presente poderia, de uma certa maneira, ajudar para que aumentasse a coleta de sangue. Para as pesquisadoras Araújo Mota e Winnie Caminha, baixos estoques de sangue e o medo de um parente morrer por falta de sangue fazem com que pessoas recorram ao mercado negro do sangue. Acredite, isso acontece. Pagar para alguém para que esta pessoa vá lá doar sangue. Isso ocorre na Índia desde 1996. Um mercado negro do sangue muito forte, de uma maneira muito cruel. Lá na Índia, eles pegam as pessoas e mantêm elas em cativeiros num lugar chamado de fazenda do sangue, e as pessoas são obrigadas a doarem cerca de até 16 vezes no mês o sangue, debilitando muito a pessoa. É uma maneira assim completamente cruel e covarde fazer esse tipo de coisa. Então, assim, pensar em maneiras para que as pessoas não precisem recorrer a um mercado negro do sangue. Não tem problema. Nós só doamos sangue uma vez por ano, então não tem problema se você for pego.
O economista Kenneth Arrow defende que seria muito mais vantajoso para as pessoas se elas pudessem escolher entre doar o seu sangue ou vender o seu sangue. Afinal, o sangue é seu e você que deveria decidir o que você quer fazer. E aí, você, o que você acha? Você acha que tem que doar? Todo mundo tem que ter um coração perfeito para ir lá e doar? Ou poderia oferecer vale presentes para estimular a doação? Fazer uma parceria entre público e privado, onde as pessoas poderiam pagar menos imposto? Não sei, existem outras maneiras. E também uma possibilidade de vender, por que não? Conta aqui nos comentários o que você acha disso, o que poderia ser feito. Hoje eu vou deixar uma frase da Ayn Rand, que é: todo indivíduo tem direito de tomar suas próprias decisões, mas ninguém tem o direito de forçar a sua decisão sobre os outros indivíduos. Então por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, para não perder os vídeos novos que saem aqui no canal. E até a próxima, um grande beijo da Tia Su e tchau, tchau!